Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao verso de número 6. Os ecos de Sardes, um chamado ao despertar ou o silêncio do fim. A história da antiga Sardes é um poderoso espelho para a sua igreja, a Igreja de Cristo, nos dias atuais. Outrora, a capital de Sardes era um império glorioso. Sardes se sentia invencível, situada no topo de uma colina, protegida por muralhas e penhascos íngremes. A cidade respirava autoconfiança. Seus habitantes, orgulhosos de sua segurança, acreditavam ser invencíveis. No entanto, essa mesma confiança se tornou sua ruína. 2 vezes em sua história, a cidade caiu, não pela força do inimigo, mas pela falta de vigilância. Enquanto dormiam, adversários encontraram uma brecha nas muralhas, esquecidas, e tomaram a cidade de surpresa. A glória de Sardes se tornou uma memória, uma história de como a vigilância é a guardiã da vida. A igreja de Sardes entendeu perfeitamente o aviso de Jesus, que dizia: sejam vigilantes. Se você não vigiar, virei como um ladrão. Apocalipse 3:3. Tal como a cidade de Sardes, a igreja vivia de sua reputação. Tinha um grande nome, era famosa, talvez admirada por outras comunidades. Aos olhos de todos, parecia uma igreja vibrante e cheia de vida. Contudo, o olhar de Cristo, que penetra além das aparências, deu um diagnóstico chocante. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3, verso 1. A igreja não era atormentada por falsas doutrinas ou perseguições externas. O inimigo não precisou atacá-la de fora, pois a decadência já minava suas estruturas e fundações por dentro. A espiritualidade era uma fachada, uma performance bem ensaiada, mas sem vida, sem a presença genuína do Espírito Santo. Era como um caixão ricamente adornado, belo por fora, mas abrigando a morte por dentro. A igreja tinha se tornado tão parecida com a cultura ao seu redor, uma cultura de aparências e prazeres passageiros, que havia perdido sua identidade e a sua missão nessa terra. O diagnóstico no espelho. Imagine a cena: um pastor, entristecido com a letargia de sua congregação, anuncia que no próximo domingo celebrará o culto fúnebre na igreja. A notícia choca e a curiosidade atrai todos, até os membros ausentes. No dia, um caixão repousa em frente ao púlpito. Após o sermão, o pastor convida os membros a se despedirem um por um, a olharem para dentro do caixão. Eles não veem um corpo, mas um espelho. Cada pessoa encara o seu próprio rosto. As lágrimas começam a correr. A congregação inteira compreende a mensagem. Eles eram o defunto. Estavam dormindo o sono da morte e precisavam desesperadamente despertar. Essa história ilustra literalmente a condição de Sardes e serve como um alerta para nós. A necessidade de reavivamento surge quando? Quando surge a necessidade para um reavivamento? Primeiro, quando a fé é apenas um nome. Muitos membros tinham seus nomes no registro da igreja, mas não viviam uma fé genuína. Eram cristãos de rótulo, nominais, não de coração. Segundo, a vida espiritual está em estado crítico. Haviam aqueles que não estavam mortos, mas agonizavam espiritualmente. Acomodados e fracos, estavam sendo sufocados pelo mundanismo, que anestesiava a alma e petrificava o coração. Terceiro, as atividades que não têm integridade. A igreja talvez estivesse ocupada, mas suas obras não eram íntegras diante de Deus. Eram movidas pelo desejo de aplausos, pela promoção pessoal e não pela glória de Cristo. Era uma religiosidade de aparências, uma formalidade sem o poder de Deus. Quarto, quando a igreja precisa de um reavivamento,
quando a santidade foi contaminada. A causa da morte em Sardes não foi a heresia, mas o mundanismo. A maioria dos crentes haviam contaminado suas vestes, vivendo uma vida moralmente frouxa, em amizade com os padrões do mundo, em vez de serem uma luz para ele. O caminho de volta à vida. Jesus não apenas traz um diagnóstico de morte, mas ele oferece o caminho para o reavivamento. Ele aponta 3 ações urgentes para o reavivamento. Lembre-se da palavra. O primeiro passo é voltar à verdade que um dia ouviram e receberam. O reavivamento começa com fome pela palavra de Deus, abandonando a negligência e redescobrindo o seu poder transformador do amor de Cristo. Um avivamento verdadeiro é sempre fundamentado e guiado pelas Escrituras. Seja vigilante. Assim como a cidade caiu por falta de vigilância, a igreja estava adormecendo. Jesus chama os crentes a acordarem, a estarem atentos às ciladas do pecado, às pressões do mundo. Isso significa não apenas cuidar da própria vida, mas também fortalecer uns aos outros. Devemos também buscar a santidade. No meio da decadência, havia um remanescente fiel. Alguns que não haviam se contaminado ou contaminado as suas vestes. Jesus os exalta e os usa como exemplo. O chamado é para abandonar a vida dupla e a impureza, buscando uma vida de integridade que reflete a pureza de Cristo. Ora, a fonte do reavivamento. Quem pode trazer vida a um vale de ossos secos? Somente Jesus. Ele é o agente do reavivamento, pois ele conhece a verdade. Seus olhos, como chama de fogo, veem a realidade por trás da reputação. Ele é o dono da igreja. As 7 igrejas, as 7 estrelas, que são as igrejas, estão em suas mãos. Ele tem o poder e autoridade para restaurar o que lhe pertence. Ele tem o espírito da vida. Jesus é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. O problema de Sardes era a morte. Cristo oferece a plenitude do Espírito Santo, o único que pode soprar vida onde há morte, transformando um cemitério espiritual em um exército vibrante. Ora, a promessa para os vencedores, para aqueles que ouvem, despertam e vencem. A promessa é gloriosa. A santidade vivida hoje se traduz em vestes brancas na eternidade, um símbolo de pureza, alegria e vitória. Mais do que isso, Jesus promete: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai. Ter o nome no registro de uma igreja é uma coisa. Tê-lo escrito no livro da vida e proclamado por Cristo no céu é tudo o que almejamos. A mensagem a Sardes nos força a olhar no espelho e perguntar: estamos vivendo de uma fama do passado ou estamos vivos em Cristo, hoje, agora? A escolha é entre o reavivamento e o sepultamento. Que possamos escolher a vida, que possamos escolher o reavivamento para a glória do nome de Jesus. Lembre-se, fique com Deus, seja feliz, fique bem.